Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do canal e hoje o assunto vai ser sobre oração. Quero passar para vocês 4 lições muito importantes sobre um texto bíblico na qual Jesus era um exemplo de oração. Você pode acompanhar no livro de Marcos, tem que ser no livro de Marcos porque esse livro fala muito das obras de Deus, fala muito do ministério de Jesus. O livro de Marcos é de bastante ação. Lá no capítulo 1, e eu vou começar no versículo 35. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Novamente Jesus se retirando para o deserto. Novamente Jesus orando em um lugar isolado. Ele não esqueceu da escola do Espírito, quando o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado. Ele nunca mais esqueceu esse momento, essa experiência. Só que a Bíblia relata aqui que Jesus ia orar quando ainda estava escuro. A primeira lição é que Jesus sempre priorizava Deus antes de começar o dia. Jesus orava quando ainda estava escuro para mostrar que Deus era a primeira luz do seu dia. Ser cristão parecido com Cristo nada mais é do que praticar isso junto com Ele. A gente tem que ir no momento de oração antes de a gente começar nosso dia. A gente tem que falar com a gente mesmo, falar pra gente mesmo que Deus é a primeira luz do nosso dia. Não é o celular, não são as postagens das redes sociais, dos amigos, não é a comida. Então a gente tem que ter em mente que quando Jesus orava quando ainda estava escuro, estudos dizem que era por volta das 3 horas da manhã, porque lá no Oriente Médio o sol nasce mais cedo. Então quando ainda estava escuro seria por volta das 3 horas, né? Então Jesus orava nessa hora para mostrar que Deus era a primeira luz dos seus dias, era a primeira decisão dele, era o primeiro pensamento de Jesus, era a primeira intenção de Jesus, antes dele começar a correria do dia a dia. Então pega essa primeira lição de Jesus, que era orar quando ainda estava escuro, para ter Deus como a primeira luz dos seus dias. Agora, a segunda lição, Jesus não esquecia os tempos da escola do Espírito. Quando você tem uma experiência com Deus, sempre guarde essa experiência para que você não perca o hábito de ter experiências de milagres com Jesus. Então, assim como Jesus foi ensinado pelo Espírito, ele nunca mais perdeu o hábito de voltar para o deserto. E uma das coisas que faz a gente sempre repetir os erros da nossa vida é nunca aprender na primeira vez. Quando a gente não aprende na primeira vez, quando a gente não leva a sério o primeiro aprendizado, isso vai gerar frustrações, repetições vãs na nossa vida. E é por isso que chega aquele momento que a gente diz que está estagnado na vida. Então Jesus sempre se autodesertava para orar. Hoje em dia esse deserto é você sair para o meio do nada, para o meio do monte de areia e ficar ali orando? Não, porque Jesus mudou o deserto. Ele falou, quando você for orar, vá para o seu quarto, tranque a porta e ore a Deus em secreto. E Deus que vê o secreto recompensará você. O Salmo 5, lá no versículo 3, ele fala que pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então você vê como Jesus tinha uma concordância bíblica no seu estilo de vida, como ele vivia a palavra. Um salmo antigo falando que pela manhã o salmista apresentaria a oração dele. Então se a gente quiser ter o mesmo sucesso que Jesus teve, a gente precisa imitar os hábitos dele. No versículo 36, Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. É aqui que vem a terceira lição desse texto. Anota isso, não deixa passar, que é muito importante. A Bíblia relata que os discípulos foram procurar Jesus por toda parte, mas só encontraram em um momento de oração. Pegue essa terceira lição agora. Ao invés de você procurar Jesus por toda parte, procurar Jesus em pessoas, procurar Jesus em pregações, procurar Jesus em objetos, procurar Jesus em rituais, procure Ele em um momento de oração. Ao invés de você ficar perdendo tempo procurando Jesus por toda parte, é como você andar em círculos. É como se a pessoa andasse em círculos. Enquanto você procura Jesus por toda parte, você poderia estar encontrando facilmente, mais claramente e com mais objetivo em um momento de oração. Os discípulos procuraram por toda parte, mas só encontraram Jesus em um momento de oração. Anota essa terceira lição, que é para você nunca mais esquecer.
Sempre que você tiver alguma coisa, alguma dúvida, algum problema, alguma pendência, para de procurar Jesus em toda parte e passe a encontrar Ele em um momento de oração. Vai para oração. Tem que tomar decisão? Vai para oração. Jesus passou a noite inteira orando para escolher 12 discípulos. Ao invés de você procurar Jesus por toda parte, seja lá o que for, procure Ele em um momento de oração, que vai ser muito mais claro, vai ser muito mais objetivo e muito mais íntimo dele. E a quarta e última lição que eu quero que você anote, que você pratique isso na sua vida, que você tenha vontade de fazer, é que existe um detalhe nessa busca dos discípulos em Jesus por toda parte. Nota que eles estavam perdidos aí. Eles tentaram achar Jesus, mas ficaram perdidos. E olha que interessante, quando você vai em oração até Jesus, Ele vem até você e te mostra o caminho. Ele te leva junto a partir daí. Porque a Bíblia diz que depois que os discípulos encontraram Jesus orando no momento de oração, Jesus falou: vamos até tal lugar que eu vou anunciar o evangelho ali. No caso seria Galileia. Então quando você vai em oração, Jesus sempre volta com uma resposta clara. Ao invés de você ficar perdido e aceitar procurar respostas em toda parte, é no momento de oração que você vai ver que Jesus vai voltar com você, já com o seu caminho aberto, com o seu caminho com objetivo. Então nunca mais esqueça essas especiais, essas sensacionais lições sobre oração. Se você gostou, não esquece de deixar seu gostei, compartilhar com um amigo que precisa entender a importância da oração na vida dele, a importância de ser íntimo com Jesus. Deus abençoe, um abraço.